Não há presentemente. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. O termo Zé Carioca, atualmente, define apenas um singelo personagem pouco conhecido dos estúdios Disney, o qual representava a malandragem do cidadão nascido no longínquo Rio de Janeiro, segundo a visão dos americanos naquela época. No entanto, há pouca informação acerca do contexto da criação dele, quando os Estados Unidos queriam angariar a simpatia dos maiores países da América Latina, a partir do ataque japonês à base aeronaval de Pearl Harbor e a consequente declaração de guerra por parte dos americanos em dezembro de 1941. Tal fato dizimou a neutralidade declarada por parte de todos os países do continente americano, com a exceção do Canadá, que já estava em guerra desde 1939, logo após a invasão alemã à Polônia. Quanto ao Brasil, os americanos tinham especial interesse em utilizar as bases aéreas do nordeste do país, especialmente a de Parnamirim, em Natal. Inclusive, o saliente nordestino ficou conhecido à época como o Trampolim da Vitória, por ser a menor distância da América para a África, a qual ainda estava parcialmente sob controle do eixo, especialmente do Afrika Korps alemão do general Rommel. Aquelas bases facilitariam o apoio americano aos ingleses, por via aérea, possibilitando a virada da maré em favor dos aliados naquele teatro de operações. Desta forma, o personagem de desenho supracitado foi criado em 1942, um ano antes da visita do presidente Roosevelt a Getúlio Vargas, a qual selou a participação brasileira ao lado dos aliados. A primeira aparição do papagaio Zé Carioca foi no filme Alô Amigos, Saludos Amigos, lançado nos Estados Unidos em 1943. No ano seguinte, Zé Carioca apareceu novamente em outra produção destinada à América Latina, Os Três Cavaleiros, The Three Caballeros, Los Tres Caballeros. A parte brasileira, intitulada Você Já Foi à Bahia, mostrou Zé Carioca na companhia do americano Pat Donald e do galo Panchito, personagem criado para o México, numa sequência que mistura desenho com atores reais. Destaque para a participação da cantora Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda. Por outro lado, provavelmente pela cor esverdeada dos uniformes de verão criados para a FEB e no contexto da criação do personagem pela Disney, os soldados denominaram os trajes de guerra também como Zé Carioca. Assim, duplamente, o termo Zé Carioca pode representar a participação brasileira na guerra, seja nas vestimentas militares, mesmo que informalmente, seja na guerra cultural lançada pelos Estados Unidos, na luta contra o nazifascismo, a qual o Brasil aceitou participar. Em contrapartida, o termo tedesco em italiano, designa como os italianos chamavam pejorativamente os soldados alemães durante a Segunda Guerra. Segundo o dicionário Roais, o termo tem origem meio obscura, sendo provavelmente ligado ao latim medieval. No idioma luso, o cidadão nascido na Alemanha é comumente conhecido como os termos alemão e germânico, mas ainda há o adjetivo teutônico para designá-los e, durante a guerra, por causa dos italianos, outro termo foi adicionado ao vocabulário brasileiro, tedesco, sendo muito utilizado pelos expedicionários. Inclusive, há livro com essa denominação, Nas Barbas do Tedesco, de 1955, da enfermeira febiana Elza Cansanção Medeiros. O surgimento de palavras novas no vocabulário da tropa não foi exclusividade dos brasileiros. Por exemplo, pode ser citado como os americanos chamavam os soldados alemães Krauts. A palavra Kraut tem origem alemã e foi utilizada para depreciar os soldados do Reich desde 1918, tendo continuado durante a Segunda Guerra Mundial. Seu significado até então designava apenas uma tradicional comida do centro-leste europeu, o chucrute. Assim, a expressão Zé Carioca contra os tedescos pode ser um resumo da participação brasileira na guerra, com a utilização de termos bem peculiares aos expedicionários, e que hoje em dia há de se ver apenas em livros de guerra e em gibis. No entanto, acredita-se que seja de grande valor simbólico para todos aqueles 25 mil brasileiros que atravessaram o Atlântico para salvar o mundo das ideias tirânicas que assolavam a Europa desde 1939 e que, pela inexorável marcha do tempo, restam bem poucos entre nós.